Bom dia para todo mundo que está aqui, bom dia para você que está aí também na stage nos assistindo. Nós estamos aqui na sala de RH Ágil, eu sou o JP Coutinho, e a gente vai conversar um pouquinho sobre, será que é possível viver um RH mais ágil, diverso e exponencial? Eu sou um dos coordenadores da trilha de RH Ágil, e aí depois que a gente sair da stage, a gente vai fazer uma abertura oficial com os outros coordenadores, para quem seguir aqui com a gente na trilha. Me apresentando para vocês, para quem não me conhece, eu sou o João Paulo, todo mundo me chama de JP, então fiquem bastante à vontade para chamar de JP. Eu sou de RH, então eu trabalhei um pouco mais de 10 anos no Bradesco e no Magazine Luiza, sempre com treinamento e desenvolvimento, com educação. E desde 2016 eu tenho navegado como consultor aí em algumas organizações que estão passando por essa transformação ágil, buscando fazer gestão de pessoas de um jeito diferente. Essas aqui são as minhas redes sociais, então fiquem super à vontade aí para seguir, para adicionar, para a gente continuar essa conversa. Lá também tem bastante conteúdo voltado à agilidade, aos temas que permeiam aí quando a gente fala de um mindset ágil nas organizações. Bom, vamos começar falando um pouquinho, né, de que o mundo está mudando muito rápido. Eu acho que na pandemia nós tivemos a maior prova de que essa mudança acontece e acontece numa velocidade cada vez maior. E tem empresas que já estão, né, mesmo antes da pandemia, já estavam tentando fazer RH de um jeito diferente, desenvolver as suas lideranças de um jeito diferente, entregar os seus negócios, né, os seus produtos, os seus serviços para os clientes de um jeito diferente, e tinha empresas que não estavam preparadas para esse momento. Eu digo sempre que a empresa que quer sair na frente, que quer fazer de um jeito diferente, ela precisa buscar a inovação, precisa buscar essa experimentação de coisas, de temas, mesmo que depois precise corrigir a rota, né? Isso tudo, nós que estamos aqui, acho que aqui na sala nós temos a maioria das pessoas que são de RHs, ou vocês que estão aí na Stadium, que são lideranças, a gente tem um papel muito importante, e eu digo sempre que é fazer aquilo quando a gente entra, por exemplo, num avião, que eles falam assim para nós, coloque a máscara primeiro em você, e depois nas pessoas que estão do seu lado, que são as pessoas que precisam de ajuda. Então, a gente, enquanto profissionais de pessoas, precisa estar preparado para essa transformação. E não só isso, a gente precisa transformar a forma como a gente entrega, como a gente se conecta aos nossos colaboradores, às nossas lideranças, né? Então, eu falo, a gente precisa ser exemplo. Muitas das vezes, a gente catalisa o jeito diferente de pensar, a inovação na empresa, esse mindset ágil na empresa, mas não faz dentro de casa. Continua sendo aquele RH tradicionalzão, né, que faz só o arroz com feijão, que faz aquilo que é mais confortável. Então, eu penso que a gente precisa se preparar. E estar aqui, né, estar num evento como esse, é algo muito importante. Estava falando para a Bruna na hora que a gente estava descendo. Que legal ver isso aqui acontecendo, né? Que legal ver um evento como o TDC. E ver essa sala cheia. Para quem não sabe, a trilha de RH Ágil começou aqui em Porto Alegre em 2019. E seguiu durante toda a pandemia num formato online. A gente levou para as outras edições esse ano presencialmente. E eu penso que mais RHs podem estar aqui. Se a gente contar, a gente vai ver pessoas meio que das mesmas empresas aqui. Que são as pessoas que estão fazendo ágil, que estão buscando profissionais que estão buscando atuar de um jeito diferente. Mas nós temos muito ainda a conquistar, né? A gente que atua como consultor, a gente se depara com organizações com RH que também são comando e controle, que quer ficar controlando tudo. O Ale, que é o próximo palestrante, a gente faz muito projeto de consultoria, de entrega de treinamento junto, e as empresas estão pedindo para a gente plano de aula. Qual é o plano de aula do treinamento? E aí, se der 3 horas da tarde, a gente não estiver naquele tema, ele vem e fala assim, mas não era para você estar falando disso? Controlando, né? Não acreditando na entrega, não acreditando no trabalho. Então, acho que a gente precisa muito colocar essa máscara, né? E é o que a gente vai tentar fazer aqui durante todo esse dia.
Eu acho que essas transformações acontecem muito potencializadas por esse mundo VUCA, que a gente já ouviu falar várias vezes, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, que significa que tudo está mudando muito rápido e essas mudanças impactando cada vez mais nós, né? Nos impactando de forma mais significativa. E a gente tem que tirar um aprendizado que eu gosto muito, que vem nessa figura do livro da Pia Maria Torém, que é: a gente não consegue mais controlar a realidade. A gente precisa se adaptar à realidade, né? Não adianta você fazer um planejamento, agora é época de planejamento para a atuação do próximo ano, e achar que o cenário que está hoje é o cenário que a gente vai ter no futuro. Não é esse cenário. O nosso cenário agora é cheio de altos e baixos, cheio de mudanças, então a gente precisa cada vez mais aprender a se adaptar, né? Então eu gosto muito da figura que ilustra um pouquinho dessa nossa realidade. Nós estamos vivendo, a nossa geração, né, essa geração que está no ambiente de trabalho, como se a gente estivesse dentro de um lugar que está rolando uma festa e tem duas músicas tocando. A música do passado e a música do futuro. Então, nós estamos exatamente no meio, por isso essa confusão, porque a gente ouve a música do passado e ouve essa música do futuro. Nós estamos saindo de um mundo que só falava sobre lucro, as empresas só queriam lucrar, para um mundo onde a gente fala de propósito, a gente fala de ESG, a gente fala de o que a minha empresa entrega para a comunidade onde ela está inserida. Porque ela não pode só lucrar mais, né? Tirar da gente. O que ela devolve? Acho que esse é um ponto importante. A gente sai do mundo comando e controle de lideranças que diziam no passado: eu mando, você obedece, a gente precisa fazer isto e desse jeito, para uma liderança que hoje é muito mais servidora, é uma liderança distribuída, é uma liderança facilitadora. Existe uma falácia na agilidade que é: quando a gente trabalha com agilidade não vai ter mais líder. E eu já vivenciei projetos que a gente tentou fazer isso e não teve sucesso. E é importante dizer que sim, vai continuar existindo líder, mas um líder com outro pensamento. Um líder que dá direcionamento, que bate o bumbo e fala: nós precisamos rumar para tal direção, mas o como a gente vai fazer isso, a gente pode decidir juntos, né? A gente pode pensar qual é a melhor forma de fazer, de que jeito, né? Ao invés do líder dizer e ficar ditando tudo. Então ele sai desse papel de chefe para um papel de facilitador do dia a dia, empoderando as pessoas, gerando protagonismo, motivando, né, despertando a motivação das pessoas. Sai do mundo de muitas regras, muitas políticas e muitas normas para um mundo de mais liberdade e confiança. O que acontece? No passado, o David McGregor fala isso, né, na visão X e na visão Y, que é: a visão X é as pessoas que trabalham, elas são preguiçosas, então elas vão arrumar um jeito de burlar o trabalho. Tudo que elas precisam fazer, elas vão dar um jeito de dar o jeitinho lá, brasileiro. Então a gente precisa criar normas, políticas, regras e procedimentos para controlar essas pessoas. Só que a visão Y dele diz: as pessoas que estão no mercado de trabalho, elas são criativas, motivadas, elas querem participar, elas querem construir. E aí a pergunta é: que tipo de público nós temos hoje nas nossas organizações? São as pessoas X ou são as pessoas Y? São as pessoas que ficam preguiçosas e eu fico controlando, ou são pessoas que querem fazer? Claro que existem pessoas que vão dar um jeito de burlar, mas o grande ponto é que nós, enquanto RH, ainda ficamos focados como se a maioria fosse X, e a maioria não é X. Então a gente tem muita norma, regra, política que não serve para nada. Por que está ali? Não sei, cheguei aqui e já estava. Né? Não questiona por que está fazendo aquilo. Então tem essa questão, né, da gente sair de muitas regras para um mundo de mais liberdade e confiança. A gente sai daqueles planejamentos pesados, né, empresa XPTO 2050, para muito mais experimentação. E aí tem um ponto importante. Eu sempre digo, como é que era pedir cartão de crédito antigamente? Alguém lembra?
quem tem mais ou menos a minha idade, né? Porque tem gente aqui com cara de 17 que não vai saber. Eu tenho 37. Então, como é que era pedir cartão de crédito antigamente? Alguém lembra? Como é que era? A gente ia na agência, falava com o gerente, preenchia uma proposta de papel, aí o gerente falava assim, olha, vou mandar isso aqui para um departamento, se tudo der certo, em nome do Senhor, a gente vai receber o cartão em casa. Aí daqui uns 15, 20 dias você recebia o cartão em casa, o plástico, né? Como é que é pedir cartão de crédito hoje? Você baixa o app de um banco digital, coloca lá seu CPF, vai ter 500, 700 pila de limite, mas já vai ter até o número do cartão para usar, mesmo antes do plástico chegar. A minha reflexão com isso é o quanto esses bancos digitais, né, acho que o Nubank começou com isso, tirou os grandes players de cartão de crédito da zona de conforto, que estavam ali quentinho, estava tudo certo. Né? Então, eles foram experimentar, ao invés de ficar muito tempo se debruçando ali, planejando. E eu ouço muito disso. O nosso negócio é único. Pode ter certeza que tem um japonesinho lá do outro lado do mundo pensando como é que faz seu negócio de um jeito diferente. Pode sim. Porque eles são muito inteligentes. Alguns. A gente sai do mundo onde... intimidade é uma... né? A gente sai do mundo onde o erro não é tolerado e as pessoas são punidas pelo erro para o mundo de aprender com os erros. Né? Acho que isso também é uma coisa legal. A gente vê muito em Timizages, por exemplo, o mural do erro e do aprendizado. O mural que eu coloco ali na minha área e eu escrevo ali, olha, eu estava fazendo tal projeto e errei, mas aprendi isso, resolvi dessa forma. E de tempos em tempos a nossa equipe se reúne para falar disso. Como é que é hoje, né? Hoje a gente erra, todo mundo erra, o RH erra pra caramba, mas a gente finge que nada aconteceu. E aí a Camila vai fazer a mesma coisa que eu estava fazendo e erra também. Então, quem sabe se eu compartilho o meu erro e a gente cria essa cultura de aprendizagem com o erro, a outra pessoa não erra a mesma coisa. E eu trabalhei com a Luiz Helena no Magazine Luiza e eu ouvi uma coisa dela muito legal que é, não é que você não pode errar, você não pode errar 2 vezes a mesma coisa. Que significa que você não aprendeu com o erro. E ela falava, eu gosto de dar espaço para cometer erros novos, que significa que eu estou aprendendo. Né? Então, criar essa cultura de vamos normalizar isso, todo mundo erra e a gente precisa falar sobre o erro. E saindo do mundo de muito sigilo para o mundo de mais transparência. Talvez esse seja o desafio maior para quem é aí líder e para quem é também profissional de RH. O fato é que as tomadas de decisão vão ser cada vez mais rápidas e nem sempre a gente vai ter todos os fatos e dados para tomar decisão, a gente vai ter que correr riscos, né? Então ter apetite ao risco e se errar tudo bem, a gente corrige a rota rápido. A gente tem que entender que a forma como a gente fez as coisas no passado não vai rolar mais no futuro, porque, de novo, o nosso mundo é não linear mais, está tudo muito diferente. Nós, enquanto profissionais de RH, e você também aí que está nos vendo, que é líder, precisa pensar muito num tema que está mega em alta, que é a sustentabilidade emocional. Está todo mundo esgotado, está todo mundo cansado. Então, precisa olhar para burnout, precisa olhar para os afastamentos, precisa olhar por que as pessoas estão adoecendo. Tem muita gente adoecendo nas organizações, muitas pessoas ansiosas, e isso vai ser cada vez mais normal e mais comum. Né? Então, tudo isso traz para nós um ponto importante, que é a nossa necessidade de adaptação. E aí, quando a gente fala de adaptação, a gente fala do quê? A gente fala de ágil. Né? Quando a gente olha para o manifesto ágil, os valores falam disso, né? Pessoas e suas relações, mais que processos e ferramentas. Entregar algo que, de fato, agregue valor para o meu cliente, muito mais que ficar documentando. Colaborar com ele mais que negociação de contratos e responder às mudanças mais que seguir um plano. E aí aqui eu complemento, não é só seguir plano, mas é dizer para o nosso colaborador e para o nosso líder, não é assim que faz, não é assim que está na política, não é assim que está no procedimento. E a gente fica pegado nisso, né? Fica pegado nessas políticas que são ultrapassadas e a gente não pensa em inovar. A gente só vai inovar quando alguém disrupta ela, né? Acho que é disrupta que fala, faz disrupção,
mexe nela e você fala, olha, é verdade, dá para fazer de um jeito diferente. Então, o que eu vejo muito nas organizações hoje é um RH reativo, né, do que um RH proativo. E quando nós falamos de ganhar agilidade, nós estamos falando de não só oferecer uma resposta imediata para os problemas complexos que aparecem na nossa frente, mas principalmente deixar para trás processos que foram criados em paradigmas da era industrial, que estão lá no passado e que não servem mais para nós hoje, nessa era de trabalhadores do conhecimento. Eu digo que o nosso colaborador, o mais operacional, quem é aqui de indústria, quem é aqui de agronegócio, que tem aquele colaborador que fica igual no filme do Chaplin, apertando parafuso o dia todo, ele não quer só mais apertar parafuso, ele quer também ser cabeça pensante. Ele também quer dar opinião, né? Ele também quer ser ouvido, participar da tomada de decisão. E aí a gente tem inúmeros exemplos sobre isso, né? Então, por que a gente está falando tanto de ágil hoje nas organizações? Porque o ágil responde a esses pedidos que vêm do mundo VUCA, né? No mundo que me pede mais volatilidade, no mundo volátil que me pede mais adaptabilidade, no ágil nós falamos de responder às mudanças. No mundo incerto, que me pede para ser flexível, no ágil nós falamos de colaborar com o cliente. No mundo complexo, que me pede atitude, no ágil nós falamos das pessoas e das suas relações. E no mundo ambíguo, que me pede para ser cada vez mais funcional, no ágil nós falamos de simplicidade. Então, falei para vocês que o mundo está mudando, as organizações estão mudando, mas e o RH, JP? O RH ficou parado no tempo? Claro que não, o RH não ficou parado no tempo. A gente saiu de um RH 1.0, que era um RH completamente burocrático, que trabalhava só com os processos administrativos, né? Então, admissão, demissão, ponto, folha, onde não existia nenhuma tecnologia. Depois nós fomos para um RH 2.0. RH 2.0, de novo, quem tem mais idade lembra que aquele RH que falava assim, nós precisamos fazer treinamento motivacional. Palestra motivacional. Foi a era da palestra motivacional, abraçar a árvore, levar o colaborador para Três Coroas para descer a cachoeira, essas coisas. E aí aqui a gente já trouxe algumas tecnologias para o RH, nasceram os primeiros sistemas de RH, mas ainda precisava de alguém para apertar o botão, né? Depois nós vamos para o RH 3.0, que eu acredito e olho hoje, vejo que é o RH, onde está a maioria dos RHs, que são os RHs business partner, né, os parceiros de negócio aí nas áreas, começando a falar sobre people analytics, nós somos uma área muito rica em dados, e começando a automatizar as nossas coisas. Então, nós estamos muito aqui. E a gente pode e deve migrar para um RH 4.0, que é um RH que usa muito mais a tecnologia, faz, de fato, uma transformação digital na área de gestão de pessoas, mas consegue se conectar também com as pessoas. Então, existe uma união entre as pessoas e a tecnologia para entregar mais valor. Vamos olhar para o nosso cenário, né? O que está posto na mesa de quem é RH hoje? Novos formatos de trabalho e novos desafios, uma escassez de talentos, né? Quem é aqui de empresa de tecnologia sabe. Nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, a pessoa derruba o RG na porta, é contratado, então tá bem assim. Muitas pessoas pedindo demissão. Ah, você conseguiu um trabalho novo? Não, não quero mais ficar aqui. Não conseguiu nada, mas também não quer mais ficar aqui. Muitos profissionais indo trabalhar no exterior, onde eu estava conversando aqui no TDC com algumas pessoas de TI, contando, estou trabalhando nos Estados Unidos, estou trabalhando para a Europa, obviamente ganhando em euro, ganhando em dólar, é muito difícil competir, né? As empresas, nós que estamos aqui. Presencial, remoto ou híbrido, qual vai ser o formato de trabalho? Ah, vamos ficar 100% remotos. Mas e o senso de pertencimento? Como é que fica a cultura organizacional? Como é que você vai fazer para que o seu colaborador, que nunca vai ver ninguém pessoalmente, não se sinta abandonado? Porque esse sentimento também rola, né? As pessoas, porque a cultura é a forma como a gente respira, é o cafezinho que a gente toma com o colega,
É a fofoca que faz no corredor, isso é cultura organizacional. Como é que fica isso no digital, né? Falei da sustentabilidade emocional, existe um desafio muito grande no desenvolvimento das lideranças, né? Fazer com que esse líder pense de um jeito diferente, principalmente haja de um jeito diferente. Automação e novas estruturas de trabalho, novos projetos, muitas implementações, então muitas empresas crescendo, expandindo, incorporando outras organizações, indo para lugares que não estava antes, né, novos mercados, e uma capacidade de aprender para sempre. E o que pedem de nós? Né? Pedem mais conexão com o negócio, escuta empática dos colaboradores, seja proativo, RH, novas soluções, novos conhecimentos. E as métricas? Está olhando para os indicadores? Que resultado você traz para o negócio? É só custo? Ou tem benefício? E se tem equilíbrio emocional, pessoa de RH. E aí a gente se sente exatamente assim. Cansado, sobrecarregado. Né? Eu sempre falo, quem é que cuida do RH? Quem é que vê se o RH está bem? Eu sou contratado para fazer workshops, por exemplo, de RH ágil em algumas organizações e falo com diretores e eles trazem todas as dores, a gente vai trabalhar no workshop e eles compram workshops para 30 pessoas, aparecem 8. Por quê? Porque o RH, eu não podia parar, não posso parar. A pessoa não consegue perceber que estar ali é uma possibilidade dela atuar de um jeito diferente e ser melhor. O RH adora fazer treinamento para os outros, mas não faz para ele. Né? O que está acontecendo? Então, a gente também precisa olhar para nós, precisa olhar para dentro de casa. E aí, eu gosto de trazer um aprendizado que é como é que a gente pode usar esse mindset ágil para nós, né? E para quem não conhece, foi criado o Manifesto Ágil de RH, lá no finalzinho de 2016, começo de 2017, que traz 6 valores que eu acho que são muito importantes quando você está lá atuando no seu dia a dia e pensando assim, o que eu estou fazendo está conectado com o ágil ou ainda estou muito no tradicional? Independente do subsistema que você atua, se você é de seleção, se você é de educação, se você é de remuneração, de design organizacional. O que eu estou fazendo é mais redes colaborativas ou é mais hierarquia? Está favorecendo o quê? É mais transparência ou mais sigilo? Mais adaptabilidade ou mais prescrição? E aí, prescrição no sentido de, como um médico, que alguém tem uma doença e você prescreve, mas também como mais normas, regras e políticas. Eu estou sendo mais adaptável ou eu estou mais nas normas, nas regras e na política? Eu estou sendo mais inspiração e engajamento ou mais gestão e retenção? As minhas ações são para quê? Ficar retendo pessoas? Quem já me ouviu aqui sabe que eu detesto a palavra retenção. Retenção passa uma cerca em volta do prédio da sua empresa, está todo mundo retido. Se o Daniel trancar aquela porta ali, a gente está retido aqui dentro. É isso que a gente quer dentro das organizações? Pessoas retidas? Ou a gente quer pessoas inspiradas e engajadas a estarem aqui? A quererem estar aqui, né? Tem que pensar bastante nisso. E não estou dizendo que retenção não é importante, tá? É importante ter um bom pipeline de liderança, um planejamento sucessório, um mapeamento de posições críticas, isso tudo é importante. Mas as ações precisam serem feitas para que as pessoas se sintam engajadas e inspiradas a estarem aqui. E não retidas, né? Porque o que eu vejo muito nas organizações é uma coisa que chama gaiolas de ouro. Retenção é sempre com dinheiro. Ah, a Lana não está feliz, dá R$1.000. Mês que vem, a Lana continua infeliz, você vai dar mais 1.000? E mais 1.000, e mais 1.000, e mais 1.000? Daqui a pouco a Lana é aquele colaborador que fala assim, ó, eu sou tão infeliz aqui, mas eu não tenho coragem de ir embora. Isso é gaiola de ouro. E ela não está produzindo nada. Ela atrapalha, mas ela também não tem coragem de ir embora e a empresa também não manda embora. Né? A gente vê muito isso acontecendo. Mais motivação intrínseca, menos recompensas extrínsecas e mais ambição, menos obrigação. Tirando a carga negativa da palavra ambição e falando ali sobre propósito. Quero estar, quero fazer, quero pertencer do que sou obrigado a. Eu digo que o RH está com a faca e o queijo na mão. As alavancas de transformação da organização, sejam elas uma transformação cultural, uma transformação digital,
uma transformação ágil, passam pelo RH, porque dentro do nosso guarda-chuva tem alguns temas que são bem importantes. Então, nós estamos falando de liderança, né? É um tema super importante. Então, a gente precisa ressignificar esse papel da liderança, né? Sai de cena o líder do microgerenciamento, do comando e controle, para existir um líder que é muito mais energizador, estimulador do trabalho das pessoas, né? Que desenvolve as pessoas. E, principalmente, que a gente consiga, de fato, colocar na liderança as competências de RH, né? Quem tem o papel de desenvolver o time não é o RH, é o líder. Quem pode fazer a seleção das pessoas não é só o RH. Não é, quem disse que é a responsabilidade do RH selecionar pessoas? Quem disse, por exemplo, que o processo seletivo precisa começar no RH? Tem que ser alguém de RH para fazer hunting de currículo, ficar visitando o LinkedIn e ligando para o colaborador: oi, tudo bom? Eu tenho uma oportunidade, queria entender seu mundo. Quem falou que o RH tem que fazer isso? E a gente já vê empresas fazendo de um jeito diferente. No meu livro, por exemplo, eu trago o case da Ambev Tech, que é o hub de inovação e tecnologia da Ambev, e lá os processos começam nos times, e o RH é uma etapa do processo. Para fazer um mapeamento comportamental, para fazer uma conversa, fit cultural, ou seja lá o que for. Mas a responsabilidade é das pessoas, não é do RH. Então, acho que já temos bons exemplos disso acontecendo. Outro tema importante, cultura, né? E aí ficam algumas perguntas para vocês. Será que a nossa cultura conversa com esses valores e esses princípios ágeis? Ou é uma empresa mega hierárquica que a tomada de decisão é super lenta? Obviamente que vai sofrer muito mais para viver o ágil, né? A nossa cultura incentiva, de fato, a diversidade? Tem RH que você olha, não tem uma pessoa diversa, é todo mundo igual. E aí o que acontece? Ficam sempre saindo soluções iguais. A diversidade é super importante, que são pessoas que têm experiências diferentes, olhares diferentes, né? E eu gosto de trazer um ponto bem importante, que é uma cutucada, e é um tapa na cara, na minha cara também, que é: eu acho que nós já avançamos vários temas de diversidade. Por exemplo, LGBT, né? LGBTQRSPA+. A gente está fazendo super bem inclusão de transexuais no mercado de trabalho. A minha pergunta é: e travestis? Vocês conhecem travestis que trabalham em empresa? A gente conhece transexual, conheço vários. Travestis. E aí o que sobram para as travestis? Rua, a marginalidade, a prostituição. Porque elas não têm oportunidade. Então a gente precisa começar a olhar para esse público. Se a gente está falando de diversidade, está falando de orientação sexual, também precisa lembrar das travestis, né? Tem um papel super importante. E por último, será que os nossos processos estão sempre olhando essa entrega de valor para os nossos clientes também de forma ágil, né? Que a gente vai melhorando continuamente? Terceiro tema, gestão de mudança. Esse é importante e é pouco praticado nas transformações. A gente olha para a gestão de mudança de verdade? Não olha e no meio do caminho sente falta. Ficou coisa para trás que a gente não tinha olhado. E por último, estrutura organizacional. Nós fazemos o desenho organizacional. A gente está estimulando hierarquia ou a gente está estimulando o trabalho em rede, a colaboração, os times? Então, de novo, qual é o nosso papel nesses momentos de transformação? Primeiro, apoiar a transformação e transformar a nós mesmos. Por isso que eu falei lá no começo de coloque a máscara primeiro em você e depois no outro. Aprendizados. As estratégias nossas, né, de pessoas, são estratégias que vêm muito tradicionais lá da era industrial e que, de novo, não cabem mais no mercado agora. Nós estamos vivendo uma nova era, então acho que a gente tem uma oportunidade grande de ser, de fato, um RH estratégico, um RH exponencial, um RH que transforma e que consegue trazer impacto. Só para trazer insights para vocês e fechando aqui, né? Existem novas formas quando a gente fala de ser um RH ágil, diverso e exponencial. Eu acho que bons exemplos a gente conseguir, por exemplo, trabalhar a nossa marca empregadora. Como é que a sua marca é vista no mercado? Ou você fica só abrindo vaga e fechando vaga? Só correndo atrás do rabo, né? Trabalhando vagas pontuais. A gente precisa trabalhar cada vez mais isso. Eu gosto muito, depois pesquisem, o Kai Anicelli, que era um gerente de
treinamento da Bayer, ele criou um framework que chama Honeycomb Talent Acquisition, que é um framework que são colmeias de temas que uma pessoa que trabalha com Talent Acquisition, que trabalha com atração e captação, precisa fazer para ser de fato estratégico. Então, precisa trabalhar a marca empregadora, precisa trabalhar seu relacionamento com candidatos que não foram aprovados, né? A gente, nas nossas vagas, fica com 2, 3 finalistas. Aí você escolhe um, os outros 2 você nem lembra mais, nunca mais lembra. E daqui 6 meses você abre a mesma vaga e não lembra daqueles que participaram, já foi. Faz pouco relacionamento com essas pessoas. Então, acho que é um ponto importante, né? Tem bastante coisa para trabalhar do que só ficar abrindo vaga e fechando vaga. Falei do distribuir as competências de RH por toda a empresa. Todo mundo pode fazer treinamento, todo mundo pode fazer recrutamento, não precisa ser só o RH. Tem outro ponto importante, ter KPIs e ter OKRs, ter indicadores que nos ajudem na tomada de decisão e nesse olhar de melhoria contínua. E que, mais que isso, consiga orientar as nossas lideranças para tomar decisão também, né? Ser estratégico. E com agilidade, a gente passa o tempo todo a co-criar essa experiência do colaborador. Olhar para ela, né? Como é que a gente pode começar uma jornada ágil no RH? Olhando para a experiência do nosso colaborador, olhando para a forma como ele faz as coisas. E aí, obviamente, posso usar os frameworks, né? Kanban, Scrum, Design Thinking, Lean Inception e todos os outros que existem aí. Saindo, então, de um RH tradicional para um RH ágil, é a gente sair dessa visão X para uma visão Y, sair da hierarquia para um trabalho em rede, sair da motivação extrínseca para intrínseca, sair de ações padronizadas, todo mundo do mesmo jeito, fazendo tudo igual para todo mundo, para ações mais customizadas. Um exemplo, benefícios flexíveis. Quem disse que todo mundo quer vale alimentação? Talvez vale alimentação para mim não é importante, academia, olha o corpo. E eu não tenho academia na empresa. Então, já existem aí startups, né, HR Techs, que estão trabalhando esses benefícios flexíveis, e é algo muito legal. Sair daquela coisa de ser um RH polícia que controla para um RH que desenvolve. Ih, lá vem o RH, hoje cabeças vão rolar. Né? A gente ouve bastante isso ainda. De um RH que é reativo, que só toma decisão e age depois que alguém disruptou, né? Para um RH que é proativo. E um RH que só diz não, para um RH que principalmente consegue ouvir as pessoas, estar conectado às pessoas. Eu digo que a gente precisa ser mais humanos e menos recursos. As pessoas perguntam muito para mim, JP, qual é o nome da nossa área? Gente, gestão de pessoas, não importa. O que você precisa entender é que a gente trabalha com pessoas, com humanos. Então, seja um humano quando estiver trabalhando com humanos. Olha, tinha 5 ainda, eu correndo aqui. E aí, deixo o meu convite para vocês, quem quiser conhecer alguns cases de RH ágil. Tem boas conversas no meu canal do YouTube, tem um fishbowl sobre remuneração ágil, tem uma aula sobre Kanban no RH, tem cases da WIS de Brasília, o da Ambev Tech, que eu falei de recrutamento e seleção, tá também no meu canal do YouTube. Tem Sicredi, um case muito legal sobre competências, as novas competências do Sicredi. Tem Suzano, então tem vários cases aí. Como diz os influenciadores, só clicar no sininho e vocês receberão as notificações. E por último, tem meu livro, que foi lançado esse ano, que chama Repensando o RH, Ágil, Diverso e Exponencial. Foi lançado pela editora Carole. Eu mergulho em cada um dos subsistemas de RH para olhar pela perspectiva da agilidade, da diversidade, da exponencialidade. Então, a gente passa por design organizacional, remuneração, cultura, experiência do colaborador, gestão de performance, avaliação de desempenho, a gente fala de recrutamento e seleção, treinamento, todos com cases. Então, acho que isso também é bem legal. Você vê a teoria e vê a prática acontecendo no RH. E eu trouxe alguns livros para vender, depois, quem quiser, só me procurar, tá bom? E, de novo, muito, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui. Eu sou um coordenador, mas queria dizer que eu não voto, não avalio a minha palestra. Então, obrigado pelas outras coordenadoras que me deram a oportunidade.